O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre o século XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. E essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos no Brasil. Como se iniciou o tráfico negreiro? Então, desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam a escravização, mas uma série de fatores fez a população de indígenas começar a diminuir. Primeiro, a violência dessa escravização, mas o fator mais relevante da diminuição da população indígena foi a questão biológica. Uma vez que o indígena não possuía a defesa biológica contra doenças. Isso, porém, não fez a questão da escravização de indígenas. O tráfico negreiro envolvendo os europeus iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Então, nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas que o possibilitavam de manter o comércio, ao qual se incluía a venda de seres humanos. Então, com o tempo, outras nações europeias começaram a envolver-se com essa atividade, e não apenas os portugueses. O tráfico de africanos realizados pelos portugueses, a princípio, atendia suas necessidades internas e das suas ilhas atlânticas. Então, no século XV, os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção de açúcar nas ilhas atlânticas do Portugal. Os navios negreiros, em geral, comportavam em média de 300 a 500 africanos, que ficavam presos nos porões em uma viagem que se estendia durante semanas. E partindo de Luanda, a viagem para Recife durava 35 dias, para Salvador durava 40 dias e para o Rio de Janeiro durava 50 a 60 dias. As condições da viagem eram extremamente desumanas, e aos poucos relatos que existem, forma como os africanos eram trazidos para a América, reforçam isso. Olá, meu nome é Julia Emily e eu vou falar das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. Com as capitanias, foi implantado um sistema de divisão administrativa, por ordem do rei português Dom João III, em 1534. O sistema foi implantado na década de 1530, e consistiu em destinar aos nobres portugueses o direito de explorar uma região chamada de capitania. Apenas 2 capitanias deram certo. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Podemos citar como motivos do fracasso a grande extensão territorial para administrar e suas obrigações, a falta de recursos econômicos e os constantes ataques indígenas. As capitanias hereditárias existiram até 1821. À medida que iam fracassando, voltava às mãos da coroa portuguesa e eram redimensionadas, gerando novas estruturas de administração.